Sejam muito bem-vindos, eu sou o pastor José Francisco, ou J. Silva, se vocês desejarem. E para mim é um prazer extraordinário ter a companhia de vocês aqui comigo e eu espero que fiquem até o final, pois essa lição ela é muito boa e a gente vai falar sobre a origem da igreja. Mas desde já eu quero aqui te pedir, a sua presença me fortalece. Mas quem fortalece o nosso canal é o seu like. Então, por favor, se você puder deixar, eu já te agradeço. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia comigo até o final. Que o Senhor te abençoe e vamos que vamos para o que nos interessa, que é a nossa gravação. Ok? Tá bom? Dado o recado, tá? Aguardem que brevemente nós teremos aí materiais, não a nível de apostila, mas a nível de livretos, com certeza, para honra e glória do nome do Senhor. Eu acredito no milagre, eu acredito na provisão, eu acredito na graça, eu acredito que Deus vai abrir a porta e a gente vai fazer isso para que o nome dele seja glorificado. Então, você que me acompanha, seja muito bem-vindo, tanto aqui no canal como aqui no perfil. Tá? Em nome de Jesus, aproveita, compartilha, chama seus amigos, tá? E fique à vontade, porque a casa é de vocês. Vamos lá, origem da igreja. Isso aqui é uma lição antiga, né? Uma lição antiga, inclusive ela me ajudou muito, né? Na confecção desse material, tá? E além, claro, dessa revista, a gente utilizou o próprio livro, né, da Facetan também. E além do livro da Facetan, a gente também automaticamente pegou já um material que a gente tem separado aqui, né, dentro do nosso computador, que agora foi para dentro do celular, que foi para dentro do tablet, está em todo lugar, inclusive também está até no pendrive. Pois é, ainda tem pendrive, né? Então, ou seja, de alguma forma a gente procura sempre manter esse trabalho, né? E é claro, aqui no celular ou aqui no tablet, com certeza, esse material está bem guardado, tá bom? Se eu perder ali, eu tenho aqui, entendeu? Se eu perder aqui, eu tenho ali, se eu perder aqui, eu tenho ali, e se perder nos dois, eu tenho no pendrive. Uma coisa eu tenho certeza, sem o material eu não fico mais. Bom, mas aí é claro, né? Mesmo que se perca em todos esses lugares, eu também tenho salvo, tá salvo lá, com certeza, na nuvem, né? Então, automaticamente, a gente procura sempre manter esse material em algum lugar para que a gente, se tiver que perder em alguma ocasião, lá a gente não perde. Pois é, tá? Isso é muito importante, tá bom? Mas nosso texto áureo de abordagem, tá? Ele está pautado em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no seu versículo de número 38. E diz assim o texto: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Interessante, né? Pedro já começa aqui de uma forma bem enfática: arrependei-vos. Isso aqui era uma fala muito comum, tá, do pregador do deserto, João Batista, né? Uma das pautas principais da pregação de João Batista, quando estava exercendo o seu papel de arauto do Senhor Jesus, foi justamente essa palavra: arrependei-vos. E o texto que começa abrindo aqui com toda a propriedade o nosso assunto, ele trata sobre essa questão do arrependimento, literalmente, né? E uma verdade que o autor coloca, chamada de prática, ele diz o seguinte: a igreja é a família de Deus. Olha, isso é fato, né? A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Coisa linda, né? Ah, pastor, como assim a igreja é a família de Deus?
É só você abrir a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, né? No seu capítulo de número 2, que você vai encontrar com toda a evidência, né, no contexto apresentado, o mesmo apóstolo dizendo que nós fazemos parte da grande família de Deus. Coisa linda, né? Coisa extraordinária. Membros da grande família de Deus. Isso é lindo demais. Ok? Comprada com o sangue de Jesus Cristo, porque ele automaticamente se entregou pela igreja, né? Ele deu a sua vida pela igreja e selada com o Espírito Santo. A gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o momento que isto acontece com toda a propriedade. Então, essa verdade aqui, mais que prática, é fenomenal. Mas nós temos alguns subsídios, né, de ajuda para a gente compreender melhor o conteúdo da lição. E esses pontos de ajuda, né, o primeiro deles diz que o povo de Deus está reunido debaixo do Antigo Testamento. Aonde que a gente vê isso? Né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, inclusive eu falei sobre isso na live de ontem aqui, tá? No nosso perfil. Tá? Na terça, Atos 20, 38, a igreja foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, ok? Com toda a propriedade. Na quarta, Efésios 1, 3 a 6, a igreja idealizada por Deus. Isso aqui é tão extraordinário, porque quando fala da igreja, como é que a gente vai entender isso? O apóstolo Paulo ele começa dentro dessa carta, né, revelando o que aconteceu com ele, né? E Deus vai dar uma pauta para ele antes da fundação do mundo, né? Já havia esse processo de eleição, de escolha para dar origem à igreja. Coisa extraordinária aquilo ali, né? Extraordinária. É só dar uma lida com calma, tá? Nesse contexto apresentado aqui pelo apóstolo na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de número 1, 3 a 6, né? Para ser mais claro. Tá bom? A igreja como propriedade exclusiva de Deus. Mateus 16, 38 é aquele momento clássico onde Jesus ele vai dizer que ele está fundando a igreja, lançando a pedra fundamental. Não vou dar muita ênfase ao assunto, porque a gente vai falar muito ainda sobre isso, tá? E automaticamente ele vai declarar que ele é essa pedra fundamental. E ali a igreja literalmente, tá, vai se tornar, já a partir daquele momento, como povo exclusivo de Deus. Tá? Muito bem. A igreja como uma comunidade de salvos. Isso aqui é extraordinário porque aparece lá no primeiro contexto do livro de Atos, né? Os crentes sendo vistos como uma comunidade, onde eles se assentavam, compartilhavam o pão, o cálice, com toda a propriedade. E essa comunidade se tornou tão importante que ela deu essência, literalmente, à igreja. Quando eu digo a igreja como um local, não como pessoas que somos, né? Porque na verdade nós que somos automaticamente o grupo que vai formar essas comunidades, dá-se origem ao local. O local passou a ser visto também como igreja, mas na maioria das vezes como um templo. Inclusive a gente falou sobre isso, né? Inclusive a sinagoga passou a ser vista como um templo para os judeus, já que automaticamente eles podiam, né, se reunir tanto na sinagoga para adorar como para aprender com a lei. Então as sinagogas acabaram se tornando templos. Não é que as sinagogas sejam templos, elas não foram criadas para serem templos, mas a visão, né, de um cunho onde as pessoas estão indo para aprender, para orar, para adorar, fez com que a sinagoga passasse a ser vista pelo povo judeu literalmente como um templo. Eu até mencionei, eu volto a dizer, o porquê disso. Por quê? Porque naquele período em que eles adotam as sinagogas como locais de culto, de adoração, não só de aprendizagem da Torá, eles tinham um templo. Só que esse templo ele foi construído por quem? Por Herodes. Tanto é que ele é chamado de Templo de Herodes.
Assim, nos moldes de Salomão, como o templo também passou a ser visto como o templo de Salomão, porque foi ele que construiu. Mas, na verdade, o templo não era de Salomão, o templo não era de Herodes, o templo era para ser casa de Deus, local onde Deus se reunia com o seu povo. E deixando bem claro, Deus ele sempre pontuou que não habitava em templos feitos por mãos humanas. O que é isso? É ele dizendo, vocês vão construir uma casa, vocês vão se reunir nela, eu vou me manifestar nela, mas ela não é a minha casa são vocês. Aonde eu atuo, aonde eu opero é a vida de vocês. Porque se vocês deixarem esse templo aqui, ele pode ser destruído. Ele pode vir à ruína, ele pode vir a qualquer situação, como aconteceu com o templo de Salomão. Pois é, ou seja, a forma como o povo se entregou literalmente, a glória, a beleza, a majestade que havia no templo, eles começaram a declarar com toda a propriedade, templo de Deus é esse, jamais será destruído. E enquanto isso, Jeremias estava profetizando para eles acertarem as veredas, acertarem os caminhos, procurarem voltarem-se para o Senhor, mas eles continuavam ávidos e duros de coração, até que veio o momento do cerco. E no momento do cerco, Nabucodonosor se encarrega não só de conduzi-los para dentro de Babilônia como cativos, como também se responsabiliza pela destruição do templo. E como se não bastasse, os muros de Jerusalém são derrubados, portões são queimados. Ele realmente deixa, ou seja, Jerusalém em um estado caótico, templo derrubado. Eles não diziam que jamais seria derrubado? Pois é, Deus permitiu que fosse derrubado. Por que Deus permitiu? Porque a glória de Deus não estava no templo e eles estavam confundindo as coisas, E isso é muito impressionante, porque no período do retorno eles tiveram a oportunidade de ter um templo sendo reconstruído, no tempo de Zorobabel. Só que também não deram o devido valor ao templo. E, claro, aí quando entra o Império Romano, aquele templo, por conta das infâmias que foram cometidas dentro dele, também veio à ruína. E aí o que acontece? Herodes resolve, para ganhar o coração do povo, construir um templo para eles. Mas o coração do povo não estava muito voltado para esse templo, estava voltado agora para as sinagogas. Até iam ao templo, até adoravam no templo, mas as sinagogas se tornaram seus templos preferidos com uma maior facilidade. Tanto é que haviam algumas sinagogas muito importantes no tempo do mestre, e ele aproveitou para abrir a mensagem do reino de Deus dentro dessas sinagogas. Ele sai do deserto, vai para a Galiléia e automaticamente entra na primeira sinagoga, e ali ele já começa a pregar, a ensinar e a curar um monte de pessoas que ficavam maravilhados, espantados com o ensino dele, com a propriedade com que ele se dirigia, com a autoridade com que ele proferia, com a forma enfática como ele colocava as coisas no seu devido lugar. Jesus é simplesmente fenomenal, Jesus é extraordinário, Não tem igual, não tem líder religioso que se compare a Jesus em momento algum da história. Você pode até apontar para mim alguns líderes religiosos que ganharam fama, status, mas nenhum deles chega aos pés de Jesus. Nenhum deles. Jesus é simplesmente único, fenomenal. E Salvador só existe um, ok? E caminho para o céu só existe um, ok? Muitos são os caminhos dos homens, mas esses caminhos são caminhos de perdição. Agora, caminho de salvação só existe um, tá bom? Mas todos os caminhos levam a Deus. Levam, de fato, concordo com quem acha que isso é verdade. E leva, de fato, leva. Só que entenda uma coisa. Caminho que leva a Deus para a salvação é Jesus Cristo. Agora, todos os caminhos que levam a Deus é para estar diante dele no tribunal, no julgamento final. Então, todos os caminhos levam a Deus.
O caminho do pecador adverso, inconsequente, né? De todo tipo de maldade que você possa imaginar, vai levar a Deus? Vai levar a Deus. Vai sim. Para ser julgado segundo as suas obras, segundo a sua consciência, segundo a violação da natureza, segundo seus costumes, suas tendências. Pois é, vai ser levado. E aí a gente chega então na leitura bíblica em classe, como disse, bem sucinta. Quando ela é grande, automaticamente, eu não leio, eu deixo ela por conta dos professores, porque isso vai ser lido com eles, né? Então, não há necessidade de eu ficar lendo uma leitura gigantesca e tornando a gravação, né, muito grande. Então a gente vai, inclusive a gravação em si, a gente já vai editar, já vai cortar bastante coisa, né, vai dar uma aparência melhor, justamente para que o canal possa ser mais visitado, visto, né? É totalmente diferente, né, de uma live literalmente ao vivo. Bom, e na leitura começa logo no versículo 1 do capítulo 2 de Atos, dizendo: cumpriu-se o dia de Pentecostes. Pentecoste, aquela famosa festa, né, do Pentecostes, celebrada a cada 50 dias, né? Então, muito boa isso aqui. Eu tenho até um assunto sobre essa festa, né? Numa outra oportunidade, quem sabe. Se eu não me engano, nas primeiras lives que eu fiz lá aqui no perfil, eu falei sobre a festa das primícias e eu mencionei, né, a festa do Pentecostes. Inclusive, quem quiser ouvir um pouco mais sobre isso, passa lá no canal oficial Adelve, né, na Semana das Primícias, que essa gravação está lá completa. A gente fala sobre algumas festas e 3 grandes festas, que é a Páscoa, né, a festa das semanas, e automaticamente a festa do Pentecoste entra como um assunto importante. Tá bom? Então cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, versículo 37, né? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí o 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, tá? Para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Esse texto aqui, inclusive, é o texto áureo da lição, né? Se a gente fosse continuar a leitura, automaticamente é uma leitura muito boa, lá do capítulo 2, versículos 1. A gente pontua até do versículo 1 até o versículo 6, né? Onde a gente vai ver literalmente as línguas repartidas como que do fogo, né? Inclusive a grande quantidade de pessoas que estavam visitando, o que já era comum e natural, né, assistirem à festa do Pentecoste. Já era uma tradição a nível de conhecimento, né, de outras nações, tanto que eles vinham para essa festa. Só que nesse dia eles vão se deparar com algo sobrenatural. Eles vão se deparar com a plenitude de graça, literalmente. Como assim? A palavra automaticamente Pentecoste, no hebraico, está ligada a azarta, que significa plenitude de graça. Pentecoste vem do grego, né? Após o domínio grego, é para literalmente a festa comum das semanas, né? Ou como era vista lá no Antigo Testamento, passou a ser chamada de Pentecoste, porque se comemorava 50 dias após, né? E era um dia inteiro de celebração, tá? E aí passou a ser chamada de Pentecoste, 50º dia, no dia em que a festa era feita, ok? Então isso aqui não vem de origem hebraica, isso aqui vem de origem grega. Após o domínio grego, passou-se a utilizar isso aqui, só para enfatizar, tá bom? Então isso aqui é muito importante a gente observar. Fechada aí então a leitura, né, ele traz para a gente aquele plano de aula, né, que eu já disse, inclusive em uma outra gravação, que o plano de aula, para aqueles que têm dificuldade de fazer um apanhado dentro da lição, até porque muitas das vezes, né, tem
comentários, né, gigantescos, o professor não quer se prender ali, ele vem para cá, pega essa facilidade que é colocada, monta o seu croquis, né, ou o seu rascunho, e ali automaticamente ele esmiuça a lição de uma forma mais tranquila e fácil. Uma coisa que eu costumo fazer em cada um dos pontos de apresentação que são colocados na lição é justamente, primeiro a gente faz aquela leitura, observa, né, os pontos chaves dessa leitura, extrai esses pontos, faz um comentário em cima e automaticamente fica muito mais fácil para o aluno entender, né, o que o professor está dizendo aqui, ou melhor, o autor da lição está dizendo aqui, né, porque às vezes o assunto precisa ser explanado, explicado, para que o aluno tenha uma capacidade melhor de absorver o conteúdo que está na lição. Por isso que o papel do professor é importante demais. E existem muitas orientações para o professor, inclusive, né, a forma como ele vai se dedicar, explicar a lição, tudo isso requer, né, uma prática muito importante, né? A forma da didática, o que você vai, dependendo dos alunos, né, você vai precisar fazer apresentações, vai precisar apresentar algumas coisas que façam com que, né, o entendimento venha se abrir de forma mais clara, mais fácil, mais rápido, principalmente quando se trata de adolescentes, né? Crianças então nem se fala, né, que tem que mostrar figura, né, é uma coisa impressionante. E às vezes algumas lições até na ajuda, né, eles colocam lá que o professor faz um quadro, escreve, faz alguma coisa, mostra uma cartolina com um negócio detalhado, ou seja, faz uma apresentação. Você fica à vontade para usar a melhor forma, a melhor ferramenta que você tem, porque o importante é você fazer o aluno entender o assunto literalmente da lição e sair dali grato e agradecendo literalmente a Deus pelo fato de ter tido ali um professor que foi capaz de fazê-lo entender o assunto, pois é, de forma clara, objetiva, com toda a propriedade. Pegou? Então vamos lá. Bom, no plano de aula ele fala que o propósito, tá, dessa lição aqui é estudar a respeito da doutrina da igreja, tá? Bom, eu não diria somente da doutrina da igreja, porque se eu disser que o objetivo é eu estudar a doutrina da igreja, aí eu pergunto para você, onde fica a origem da igreja? Aonde fica o fundamento da igreja? Primeiro eu preciso saber sobre sua origem, seu fundamento, por que ela surgiu, qual a finalidade dela, o que ela faz, qual é a sua representação. Aí sim eu vou apresentar, mediante essas perguntas, o que ela tem como ensinamento palpável, o que ela passa literalmente. Tá? Então é muito mais que simplesmente estudar somente a respeito da doutrina. Tá? A doutrina é inserida no conteúdo a partir do momento que você descobre por que ela surgiu na história e qual a importância dela na história, tá? Com toda a propriedade. E por que ela surgiu? Né? Essa é a pergunta. Bom, sua origem, ele até fala, sua origem, natureza, missão, tá neste mundo. Tá? Então vai ser abordado literalmente aqui, nesse pouco espaço de tempo que temos, sobre a igreja. Aí nós temos então os objetivos da lição. Quais são os objetivos da lição? O primeiro deles, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia, apresentar a igreja como criação divina, é o segundo. O terceiro, identificar a igreja como comunidade de salvos. Claro, e aí a gente sai dessa introdução do plano e vai literalmente para a introdução da lição. Né? Vamos lá, na introdução da lição, o que a gente tem aqui? Ele diz para a gente o seguinte: no Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento ele é suficiente para a gente perceber, tá, que a igreja é de fato importante, tá? O Novo Testamento já mostra isso com toda a propriedade. Eu falei inclusive na live de ontem sobre esse detalhe, para a gente entender isso aqui, tá? Bom, no nosso tópico de número 1, o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento,
ele vai utilizar aquelas expressões que eu falei ontem, mas eu não gravei, estou gravando hoje por isso. O termo hebraico, kahal, automaticamente entra aqui para definir igreja, no seu contexto original, no hebraico, claro, com toda a propriedade, e o termo grego vai ser eclésia, e eclésia automaticamente é a junção, de duas palavras, o ek, e kalel, o ek fora e o kalel chamar. E isso vai dizer o quê? Chamado de dentro para fora. Então, automaticamente, são esses termos originais que qualificam aqui a pauta da igreja. Bom, no Antigo Testamento, o termo hebraico kahal era muito mais usado, muito mais contundente, muito mais aparentável, porque nós temos, inclusive, algumas citações, inclusive Deuteronômio 4:10 vai falar sobre o povo sendo reunido, e quando a gente coloca isso aqui em pauta, a gente vê em muitas outras ocasiões, inclusive uma delas que eu gosto muito de usar, que é Levítico 11, 44, 45, Deus manda Moisés convocar o povo para falar com eles sobre o fator santidade, lembrando a eles que eles deveriam se santificarem pelo fato de Deus ser santo, e eles deveriam serem santos assim como o próprio Deus santo era. E o é com toda a propriedade. Ou seja, então Deus manda o povo, manda Moisés a juntar o povo, reunir o povo para passar essa informação para o povo. E em muitas outras ocasiões isso vai acontecer. Eu posso pontuar para vocês aqui, inclusive, se ajuntando como uma congregação, e isso é visto em Juízes 20, versículo 2, como uma multidão, como apresenta Samuel, ou 1 Samuel 17:47, também como congregação, como é visto em 1 Reis 8:22, ou uma congregação de Israel, ou quem sabe uma congregação de israelitas até, pontuados aí com toda a propriedade, em primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo 13, versículo 2, e também Neemias 5-7. De 5-7 é do capítulo 5 ao capítulo 7. Com toda a propriedade você vai ver aí esse grande ajuntamento. Então essa era a forma mais comum de utilizar o termo hebraico kahal. E é claro, esse termo hebraico kahal vai ser utilizado para identificar a igreja, no seu sentido original no Novo Testamento. Só que aí o termo grego veio para dar uma nova definição a esse termo original, kahal, que é eclésia, e como eu disse, a junção, de duas palavras gregas, do ek fora e o kalel, chamar. E é claro, então automaticamente chamar fora, ou chamar para fora, ou de dentro para fora. Essa é a definição mais comum de igreja, ok? Maravilha! E é claro que dentro do estudo a gente até pontuou algo bastante interessante, Um professor colocou isso aqui como um exemplo de um quartel, de os soldados que são chamados para a batalha. Eles estão dentro da unidade, aprendendo, se aperfeiçoando, e quando são chamados de dentro do quartel, é justamente para lutarem do lado de fora, fazerem a evidência do que realmente são soldados defendendo a pátria, vida, nação, povo, enfim, lutando em prol, literalmente, tanto da sua própria vida quanto da vida de outros. Esse é o papel da igreja, de uma certa forma. A gente entra para aprender, a gente se prepara, se condiciona, aprende a palavra, e à medida que a palavra entra, automaticamente você está pronto para ser usado pelo Senhor fora da igreja, fora do templo físico, construção, ok? Maravilha, impressionante isso aqui, muito bom. E aí, claro, esse é o primeiro ponto. O segundo, a igreja no Novo Testamento, a gente coloca então essa definição, claro, do grego com toda a propriedade. Acho que não preciso nem falar, até porque eclésia vai significar muito mais do que somente chamado dentro para fora, mas também vai ser utilizado como um ajuntamento, como uma assembleia, uma reunião, literalmente, porque esses termos definem tanto kahal como definem eclésia. Então, automaticamente, uma reunião de santos, uma reunião de eleitos,
né, uma reunião de salvos. E lembrando que nem sempre isso aqui era somente para definir o papel igreja, né? Nem sempre. Haviam assembleias, reuniões, inclusive, que eram para tratar de assuntos, resolverem situações dentro da sociedade. Inclusive, haviam até reuniões ou assembleia de pessoas se ajuntando para combater as pregações de Paulo, né? Então, nem sempre vai ser veiculado somente a esse fator igreja, né? Mas aí, claro, quando entra dentro desse fator igreja, torna-se automaticamente muito mais evidente. Lembrando que dentro da igreja nós também temos diversas reuniões e ajuntamentos para tratar de assuntos da igreja. Pois é, persegue isso, né? Não tem jeito não. Bom, então isso é muito importante. No ponto 3 vai falar sobre a história cristã. Bom, a história cristã, isso aqui é importante a gente observar, porque quando a gente fala da origem da igreja, né, quais são as pautas que são apresentadas como origem da igreja a nível de mundo, ou a nível de religiosidade lá fora? Bom, o texto de São Mateus 16, 18, ou se você preferir a formalidade, capítulo 16, versículo 18, tudo bem, né? Pontua literalmente Jesus colocando a pedra fundamental da igreja sobre o solo. E uma declaração muito bonita que a gente encontra é que quando a gente vai pontuar sobre isso, ele declara: Pedro, tu és Pedro, ponto, verbo de ligação, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa vírgula, esse verbo de ligação, muda todo o contexto da fala. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, já mudou o assunto. Não está dizendo que a pedra é Pedro, hipótese alguma. Pedro, tu és Pedro, e sobre, se Jesus fosse dizer, né, tu és Pedro, e sobre ti eu fundarei a minha igreja, aí era uma coisa diferente, mas ele está dizendo isso, ele está dizendo, e sobre esta, então automaticamente Jesus está se referindo a outra coisa, não mais a Pedro. Não consigo entender isso. Não, é porque ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Pedro, ele está fundando a sua igreja. Tá, vamos melhorar isso aqui. Aí a gente vai lá nos originais e descobre que Pedro vem de Petrus. Petrus significa fragmento de pedra, pedrinha pequena, pedra que pode ser atirada. Aí eu te pergunto, Jesus está colocando o fundamento da sua igreja em uma pedrinha? Uma pedra removível? Uma pedra que pode ser tirada daqui para lá, jogada? Claro que não. Quando ele diz, e sobre esta pedra, o termo esta pedra, pedra, que vem de esta, que já muda o sentido da palavra, o grego trata como petra. Petra, petra, tra, tra, petra, não é dra não, é tra, tra, petra, olha! E o que quer dizer petra, pastor? Petra quer dizer pedra irremovível, ou seja, grande, firme, forte e inabalável. Mas por que grande, forte, firme e inabalável? Simples. Porque a profecia que vem a seguir é Jesus dizendo, e sobre esta pedra, rocha, firme, inabalável, irremovível, eu fundarei a minha igreja. Não é sobre Pedro. Isso aqui está aqui. Há quem creia que a igreja é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos. Quem são esses sucessores de Pedro dentro da igreja? São aqueles caras mesmo, né? São eles mesmo. Dentro desse contexto, Pedro foi o primeiro papa. E logo após, os papas que vêm são sucessores de Pedro. Não está escrito isso em lugar nenhum.
Jesus não deixou isso pontuado em Bíblia nenhuma. Não está escrito isso. Né? Não, está na tradição da igreja. A tradição da igreja tem a mesma autoridade que a Bíblia. Aonde? Aonde que a tradição vai ter a mesma autoridade que a Bíblia? É igual dizer que os escritos da dona Ellen White têm a mesma autoridade que a Bíblia. Aonde? Ela tem seus escritos, são importantes, né? São importantes, são. Eu estava lendo alguns pontos interessantes, né? Onde ela frisa com toda a propriedade que a questão de guardar o sábado, né, era justamente para que o povo pudesse se ajuntar para orar, né, cultuar, adorar o Senhor, estudar a palavra. Essa é uma finalidade até boa, que de fato seria isso que todo mundo deveria fazer. Concordo até com ela nesse ponto aqui. Né? Só que a gente não se reúne apenas no sábado para aprender, para estudar, para adorar, se reúne qualquer dia da semana, o dia que for possível para a gente. Né? No sábado, no domingo, na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, é dia de adorar o Senhor, é dia de reconhecer a soberania de Deus, é dia de se prostrar diante do Senhor, qualquer um desses dias. Não tem um dia específico aqui, embora Deus tenha colocado um dia específico para o ajuntamento, é porque se você analisar o contexto da lei com toda a propriedade, eles tinham 6 dias para trabalhar, e um dia eles tinham que buscar o Senhor. Isso aqui serve para todos nós, com certeza. Né? Então eles tinham 6 dias, no 6º dia eles se reuniam no templo para renovarem seus votos de fidelidade ao Senhor. Então o motivo da Santa Convocação ser colocada num dia de sábado era justamente para isso, para se renovarem, né? E a ideia dela é até boa nesse sentido, mas aí o tempo vai mudando as coisas, porque aí entra Jesus no contexto. Jesus na sexta-feira, ele é crucificado. Ele passa o sábado todinho dentro da sepultura e vai ressuscitar no primeiro dia da semana, que é o domingo. E aí o cristianismo, né, ele passou a separar o dia do domingo como um dia de adoração, pelo fato de ser o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas isso aqui também não é regra, isso aqui também não é base doutrinária, tá? Isso aqui também não é base bíblica, não. Ele ressuscitou no primeiro dia, isso é fato. Mas o fato do cristão se reunir no domingo para adorar poderia ser na sexta-feira, poderia ser no sábado, como pode ser no domingo. Tanto é que o cristão verdadeiro pentecostal, por exemplo, ele adora o dia que for possível. Tem culto na sexta, ele vai na sexta. Tem culto no sábado de jovem, ele vai para o culto de jovem. Ainda vai para a consagração de manhã. Tem escola bíblica dominical de domingo, ele vai na escola bíblica. Se tiver estudo à tarde, ele vai no estudo à tarde. Se tiver o culto à noite, ele vai no culto à noite. Ele está errado? Claro que não. Claro que não. Ele está dentro do que Jesus disse, né? Adorarás somente ao Senhor seu Deus e somente a Ele prestarás culto. E pronto. O resto é falácia, o resto é axiologia. E de axiologia eu já estou cheio. Né? Fora. Mas eu quero. Então, automaticamente, fechando aqui, tá? Não é Pedrinho que é o primeiro e que é o fundamento, não. É Jesus Cristo, tá? É Jesus Cristo. Que isso. Bom, não preciso nem falar mais sobre isso, né? Só para a gente ter uma ideia. Tem até aqui o termo eclésia, já falei, não vou nem usar mais, né? Mas vamos lá. Segundo tópico, a igreja como criação divina. A igreja como um ideal de Deus. O ideal de Deus. Desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus. Eu pontuo aqui que Jesus ele é o fundador da igreja. Com toda a propriedade, ele veio para fundar a igreja, mas a igreja já era projeto de Deus, já estava no coração de Deus. A carta de Paulo aos Efésios capítulo 1, como já foi lido, pontuado 3 a 6, revela isso para nós, era plano de Deus, né? Desde a eternidade, eleger um povo, e ele vem esmiuçando o povo selecionado, né? Povo eleito, né? Com a obrigação de serem adoradores. Coisa linda demais. É só dar uma lida que você vai ver como é rico essa apresentação.
né? Simplesmente extraordinária. Então, a igreja, no ponto 1, como o ideal de Deus desde a eternidade. A igreja estava no coração de Deus, foi idealizada por Ele. Tá? E a essência dessa igreja, senhoras e senhores, é um projeto divino, com toda a propriedade. Ele pontua aqui, Efésios 1:4, né, para evidenciar isso para a gente, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Coisa linda demais, pelo amor de Deus, isso aqui é simplesmente fantástico. E na carta de Paulo aos Efésios, apóstolo, ou melhor, corrigindo, o apóstolo Paulo, senhoras e senhores, meu Deus do céu, fala de um mistério que estava oculto. Que mistério é esse que estava oculto? E ele vai dizer que esse mistério fora revelado exatamente na igreja. A igreja era um mistério oculto na eternidade. E quando Jesus aparece, esse mistério é revelado. A igreja era um mistério oculto que estava no coração de Deus, sendo projetada na eternidade. Lindo demais, está na Bíblia. Está na Bíblia, está aqui, Efésios 1:4, Efésios 3 a 6. Capítulo 3, versículo 3 a 6. Está aí. Comprova? É que assim, te mostra lá. Falácia, meu querido. Ok? Então esse ministério, ou melhor, esse mistério foi revelado, era exatamente a igreja. Tá? Que coisa linda. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provasse um plano, provesse um plano para salvar o homem caído. E esse plano, de Deus arquitetado foi porque ele sabia, que Adão iria vacilar. Ele sabia que Eva ia dar mole, sabia, a onisciência de Deus sabia. E por que ele permitiu? Porque, veja bem, Adão foi criado em estado perfeito, Estado perfeito, via a face de Deus, E automaticamente os anjos, mostram uma falha quando Lúcifer demonstra orgulho, quer ser igual a Deus e cai. E agora Deus permite que o homem caia para pegar o homem imperfeito. Ele permitiu, ele deixou. Ele poderia evitar, mas ele deixou. Eu vou pegar essa criatura que eu criei perfeita, ela vai se tornar imperfeita por causa da desobediência, mas mesmo assim vou usá-la imperfeita do jeito que ela é, dando a ela condicionamento espiritual, força de vontade, desejo de se aproximar de novo, de querer consertar e voltar para a vereda da santidade. E através desse processo, o que essa igreja vai provar? Ela vai provar para ele, que caiu perfeito e ainda trouxe anjos com ele, que aquilo que eu faço e que pode se tornar imperfeito, pode se aperfeiçoar com o tempo. E é isso que a igreja faz. E aí ele pega esse monte de imperfeição, coloca sobre esse monte de imperfeição graça, renova esse monte de imperfeição, nos condiciona a receber o Espírito Santo pelo favor, santidade, e nos tornamos literalmente uma força de resistência nessa terra ao poder do inimigo. Pois é, eu até gosto de uma fala de Nicodemos quando ele diz que o objetivo de Deus é que nós fiquemos inabaláveis aqui neste mundo. Olha que coisa linda, Venhamos permanecer inabaláveis diante das adversidades, das lutas, das loucuras, das insanidades, das esquizofrenias, das ideologias, das papagaiadas. Pois é, venhamos permanecer inabaláveis diante de tudo isso. Esse é o objetivo de Deus.
Lindo demais. Por isso que ele te elegeu a igreja. Por isso que ele te deu o Espírito Santo. Por isso que ele te capacitou. Por isso que ele te ungiu. Por isso que ele te separou. Por isso que ele te condicionou para ser uma resistência. Pega a visão, vem comigo. Meu Deus do céu. Ok? Fechando. Ponto 2. A igreja como uma realidade concreta. A igreja como uma realidade concreta. O que é isso? A igreja é real. A igreja é palpável. A igreja não é um fruto aleatório da imaginação humana, ela é algo concreto, ela veio de Deus, ela foi projetada por Deus. Jesus a fundamentou literalmente, ele foi lá, projetada no coração de Deus, aí ele vou lá fundar ela, e fundou a igreja concreta. Ok? Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. O autor diz assim, como vimos na mente de Deus, ela não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. Meu Deus do céu. E quando foi que isso veio acontecer? Isso veio acontecer quando Jesus literalmente a trouxe ao mundo dos homens com a sua pessoa, fundando literalmente a igreja. O Antigo Testamento pontua alguns momentos que parecem com a igreja, só que ali são tipos, são comparações daquilo que a igreja viria a se tornar. Quando a gente usa o termo carral, lembrando aqui do primeiro tópico, e a gente vê carral como ajuntamento, reunião, assembleia solene, com o objetivo em que o povo se reúna para ouvir a voz de Deus, as orientações de Deus, os conselhos de Deus, até as exortações de Deus. Literalmente o carral representava isso. Eu utilizei aqui algumas passagens e até mencionei Levítico 11, 44, 45, quando Deus manda o povo ser chamado para pontuarem o fator santidade em suas vidas, uma vez que ele era santo e ele está exigindo santidade do seu povo. O que é santo? Separado, consagrado, dedicado. Era isso que Deus estava dizendo para eles. Eu quero que vocês sejam santos como eu sou. Sejam o quê? Separados, sejam dedicados, sejam consagrados para mim ou sagrados para mim. Coisa linda demais. Se o povo entendesse isso aqui, sabe o que ele estava dizendo? A minha presença vai estar diante de vocês o tempo todo. Isso aqui serve para nós, porque essa mesma ordem dada para eles, Pedro traz para o Novo Testamento, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 15 e 16, mais expressivamente 16, ele traz essa mesma expressão, sede santo como eu sou santo. Exigência de Deus para a sua igreja. Sejam separados, sejam dedicados para mim, sejam sagrados de fato. Mas como é que eu me torno sagrado? Me consagrando, me oferecendo para Deus. Eu mesmo, como primícia da minha própria vida para Deus. Lindo demais, né? Extraordinário isso aqui. Bom, então a igreja ela é concreta, ela não é um fruto aleatório da imaginação humana, ela é de Deus, ela estava na mente de Deus e ela literalmente foi colocada no plano de existência sobre a vontade de Deus e fundada pelo Cristo. Lindo demais. Ponto 3, a igreja no Pentecoste. Eu já até falei aqui sobre a questão Pentecoste, né? Pois é. Bom, Pentecoste, oriundo das originais, Azarta é plenitude de graça, está ligado literalmente àquele momento clássico aonde o povo se ajuntava para quê? Para agradecer a Deus, louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor pela colheita, pelo fruto, pelo grão. Pois é, então a festa do Pentecoste tem uma finalidade, tá? E a finalidade é a plenitude de graça, literalmente. De novo, a plenitude de graça. Vamos lá, estou gravando de novo. Vamos lá. Bom, eu estava pontuando aqui para vocês o ponto de número 3 do tópico 2, igreja no Pentecoste. Pois é, e aí nós colocamos aqui, lembrando que eu já falei sobre essa questão da palavra Pentecoste, com o domínio grego automaticamente, a plenitude de graça, ou a festa da colheita, como era chamada, passou a ter esse nome Pentecoste justamente porque se celebrava no 50º dia,
após a festa das semanas, ou a festa da primícia, né, que já havia passado, que era a festa da colheita. E é claro, essa festa aqui com toda a propriedade, ela pontuava também agradecimento a Deus, exaltação. Eu já até falei sobre isso, mas a gente volta a falar apenas para validar mais o assunto. Todavia, isso aqui é tão importante, tá? Falar sobre isso, porque a festa do Pentecoste, literalmente, aonde o Espírito Santo desce sobre os 120 crentes aproximadamente, trancafiados dentro do templo, né? E justamente no dia em que a festa começa, as portas do templo se abrem e automaticamente os transcendentes que estão ali de outras localidades, de outras nações, da circunvizinhança, né? Povos que estavam vindo, até prosélitos que estavam vindo de Roma, né? Cretenses, árabes, povo da Panfilha, Capadócia, toda essa quantidade, né, de pessoas que vinham para aquela festa do Pentecostes, que já era algo notório, comum, e sempre atraía, né, essas pessoas. Eles vão se deparar então com esse fenômeno que está acontecendo dentro da igreja, né, que é literalmente uma manifestação espiritual que está acontecendo dentro daquele ambiente. E à primeira vista eles olham e ficam espantados. Ué, o que está acontecendo, né? Eles parece que estão meio embriagados, a impressão que dá é que eles estão andando para um lado e para o outro, cambaleando. Na verdade não era isso. O autor diz que era como o som de um vento veemente e impetuoso enchendo toda a casa, né? E de repente foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E automaticamente essas línguas que estavam sendo manifestas ali, que comumente chama-se de línguas estranhas, na verdade são línguas estrangeiras. Por que estrangeiras? Porque aqueles que estavam do lado de fora, abismados, espantados, olhavam uns para os outros e diziam: mas vem cá, não são todos eles judeus? São sim, mas eles estão falando em nossas línguas de origem. Como é que pode? Eles são judeus, estão falando em nossas línguas. E estão falando aí a respeito de um Jesus que morreu, ressuscitou. Como que é isso? E é claro, no meio de tudo isso, levanta-se um Pedro, né? De acordo com o que Jesus já havia dito: quando você se converter, você avisa para os seus irmãos. E agora Pedrinho, totalmente tomado, né, por uma essência divina extraordinária, simplesmente espantosa, Pedrinho abre a boca e começa dizendo: varões, galileus, enfim, tudo isso que está acontecendo aqui, vocês estão vendo, isso aqui foi profetizado por Joel, capítulo 2, versículo 28, né? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os anciões, eles sonharão. Coisa linda demais. E aí Pedro traz essa profecia, e Pedro começa o seu sermão. E quando Pedro termina de pregar, o sermão pentecostal de Pedro alcançou, quase 3.000 almas. Pois é, no seu primeiro sermão, quase 3.000 almas. Aqueles visitantes ali, muitos deles se converteram. Inclusive uma caravana dos prosélitos de Roma levaram a essência daquela manifestação para dentro de Roma e fundaram uma comunidade dentro de Roma. Comunidade esta, né, que a igreja diz que foi Pedro que fundou. Pedro nem sequer foi em Roma. Pois é. Talvez Paulo tenha ido porque desejou muito ir lá, mas não há nenhum registro histórico que diga que Pedro foi lá.
Tem na tradição deles, né? Não sei onde acharam. Mas não tem nada escrito dizendo que foi Pedro que fundou lá. Porque esses prosélitos que estavam no dia do Pentecostes levaram a essência do Evangelho, fundaram uma comunidade dentro do Império Romano e começaram a apregoar Jesus Cristo. Precisavam, claro, serem doutrinados, serem ensinados, serem orientados, precisavam. E aí que entra Paulo. Paulo escreve sua carta aos Romanos, desejando ir ter com eles, mostrando o anseio que havia no seu coração, do quanto ele desejou, ansiou estar com eles. Mas, enquanto isso não acontecia, ele escreve um livro maravilhoso, que alcunha-se apelidadamente de Evangelho segundo Paulo, por conta da essência, né, por conta da mensagem principal da carta aos Romanos. Que mensagem principal? Que tema principal? Restauração. Paulo ministra restauração. E diga-se de passagem, né? Capítulo 1 é assustador, é espantoso, porque Paulo conhecia Roma como ninguém. Paulo era cidadão romano, embora sendo judeu, nascido, né, em Belém, se não me foge a memória, né? E claro, era judeu, possuía uma cidadania romana, serviu no exército romano. Segundo Joséfo, ganhou batalhas em nome de Roma. Meu Deus do céu, esse mesmo Paulo, após converso a Cristo, se torna literalmente um instrumento assustador nas mãos de Jesus. E Jesus mesmo disse para Ananias, diz para ele que ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Lindo demais. É este Paulo que escreve orientando aos seus irmãos de Roma, primeiro elogiando, né, a forma como eles se portavam. Admirado estou, espantado estou, a fama de vocês é espantosa. Mas ao mesmo tempo ele vem cuidando, né, daquela situação controversa que era muito comum em Roma. Pois é. Não vou falar para não ofender, mas quem estuda sabe e entende, né? A questão da podridão de Roma, né? Imagina, por exemplo, um Calígula doido, meu Deus do céu, um Nero maluco, né? Só para você ter ideia. Pois é. Deixa eu terminar aqui. Ponto 3. Fechou. Tópico de número 3 da lição, fechando aqui, a igreja como comunidade de salvo. Esses salvos são os regenerados pelo sangue de Jesus. Esses salvos são os que são selados pelo Espírito Santo. Esses salvos foram aqueles que provaram a essência do batismo de Cristo. E o batismo de Cristo é o Espírito Santo. O dom, né? O dom. Quando fala o dom é o batismo com o Espírito Santo. Quando fala os dons, são qualidades que o Espírito Santo coloca sobre a igreja. E são 9 delas. Tá? Isso simplesmente é maravilhoso. Os regenerados, ele até coloca para a gente, né? No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E é claro, essas quase 3.000 almas ali que se arrependeram foram para lá provar esse batismo com toda a propriedade. Que, aliás, esse batismo aqui é aquele batismo de João, o batismo em água, que pontua o arrependimento, né? Que caracteriza literalmente o arrependimento. É esse batismo que Pedro está se referindo. E esse batismo aqui, ele era uma forma de congregar esses novos crentes e, é claro, fazê-los comungar direito, com toda a propriedade, diante da Santa Ceia, que era a comunhão no partir do pão. E a gente vê isso com muita propriedade no capítulo 2 do livro de Atos, versículos 42 em diante,
né, a gente vê essa realidade. Então, voltando para cá, meus amigos, vamos lá, vamos terminar. Eu estou agora, meu Deus do céu, no tópico de número 3. Como eu estava dizendo para vocês, é uma comunidade salva, já falei sobre esse assunto, né? Bom, na verdade, vamos fechar isso aqui, né? Eu vou deixar isso aqui à disposição dos nossos alunos, óbvio, né? Eles automaticamente estão estudando sobre isso, então para eles vai ser um prato cheio. Bom, temos aí a conclusão, onde pontua que com certeza a gente viu que a igreja foi fundada por Cristo, estava no coração de Deus na eternidade, mas foi Cristo quem a trouxe, e automaticamente ela continua como detentora da responsabilidade de conduzir o nome do Senhor Jesus, a vontade de Jesus e fazer a obra. Pois é, com toda a evidência. Falou? Que Deus abençoe e até a próxima.